Olá, queridos alunos do nono ano. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Luciano e olha só, hoje vamos trabalhar uma temática que você pode pensar que não tem muita relação com o ensino religioso, mas tem. Vamos ver o que temos para a aula de hoje? Na aula de hoje vamos trabalhar com o tema convivência com Deus. E vamos ver, dentro disso, o texto, o homem é um animal político. Olha só, o homem é um animal político. Essa é uma frase dita pelo filósofo Aristóteles. Mas, como eu disse, qual é a relação com o ensino religioso? Vamos ver filosofia, o pensamento de Aristóteles, dentro da aula de ensino religioso? Pessoal, calma. Nós vamos entender melhor a relação entre a política e entre ensino religioso. Até porque existem algumas passagens que nós vamos ver lá no finalzinho da aula, passagens bíblicas que dizem respeito ao governante, aquele que nos governa. Então, vamos entender a relação entre política e ensino religioso? Vamos lá? Olha só, convivência com Deus. A nossa aula gira em torno dessa temática, a convivência com Deus. E nada melhor do que aqui temos a presença de Jesus Cristo, aquele que representa o Altíssimo em nosso meio, aquele que se fez carne e habitou entre nós, certo? Vamos continuar então? O texto de hoje, o homem é um animal político. Diz o seguinte: muita gente pensa que fazer a história, olha só, fazer a história de um povo é coisa só que diz respeito aos governantes, aos grandes generais, aquelas pessoas cujos nomes a gente estuda séculos depois, lá nos livros. Será que é somente essas pessoas que fazem a história? A história que eu digo é a história da vida, aquilo que as outras gerações irão conhecer. Daqui a 20, 30, 40, 50 anos, 100 anos ou mais, como que as pessoas irão conhecer o nosso período 2021, 2022, 2023 e assim por diante? Como que essas pessoas vão conhecer? Através dos relatos que estão nos livros. Mas ela vai ser contada só por algumas pessoas? Ou a história da humanidade é contada por várias pessoas que muitas vezes ficam no anonimato que a gente nem sabe quem são? Vou pegar, por exemplo, aqui Porto Velho. Porto Velho, nós temos a estrada de ferro Madeira Mamoré. Ela foi construída por várias pessoas que muitas vezes a gente nem sabe o nome dessas pessoas. Mas elas marcaram a nossa história. Pode ser que tenha o nome dessas pessoas num livro e que muitas vezes a gente desconhece esse livro. Mas toda a nossa história ela é marcada por grandes pessoas que aparecem nos livros e aquelas pessoas que não aparecem, mas que também marcaram a nossa história. Vamos continuar então? Então, olha só. E você? O que você acha disso? Você já se percebeu como alguém que faz parte da história? Olha só, caro estudante. Você, aí do outro lado, como é que é a tua história? Como é que é a história de vida que você está fazendo de você mesmo? Você tem uma história, a tua família, você tem um convívio social. E como que está sendo a história, a tua história? Como é que você está gravando isso? Qual vai ser a marca histórica que você vai deixar para as próximas pessoas que virem, para o futuro, a nova geração? Como é que as pessoas vão te conhecer daqui a alguns anos? Será que você está deixando a tua história marcada? Vamos entender melhor então isso? Vamos lá?
Olha só, nesse ano aqui, a grande maioria de vocês, eu acredito que quase nenhum de vocês, pelo menos eu acredito, ainda não tinha nascido. Mas em 1992, jovens como você, talvez você não, mas eu era jovem naquela época, foram para as ruas exigir que se tomassem providência diante de uma situação gritante de corrupção que envergonhava o nosso país. E todos os jornais falaram da presença da juventude, jovens, mudando o rumo da história. 92, eu já tinha nascido, pessoal. Eu já era jovem. Estava começando a sair da infância para a adolescência. Só que eu não entendia muita coisa ainda. Só que naquela época, em 92, jovens de 20, 30, pessoas de 17, 18 anos, estavam mudando a história do nosso país. Porque, no caso, havia um grande escândalo de corrupção naquela época. Então, isso fez com que os jovens fossem para as ruas, fazer com que a sua voz fosse ouvida. Eles começaram a reivindicar seus direitos para que eram garantidos na Constituição. Então, eles foram para a rua reivindicar, protestar. Então, esses jovens marcaram a história. Vamos entender melhor o porquê? Vamos lá? No entanto, apesar desses jovens forem para as ruas, sempre há alguns que preferem ignorar todas as decisões, como se nada disso fosse da sua conta. E dizem, existe aquele que dizem, jovem só tem que estudar. Os políticos que devem resolver os assuntos do país, ou seja, o jovem não deve se envolver com política. E também existe aqueles que a gente vai ver, que diz o seguinte, outros desgostosos com escândalos de corrupção, mentira, resolvem se afastar desses assuntos desagradáveis. E diz o seguinte, não gosto nem de ouvir falar sobre política e essas coisas, é uma sujeira só, então eu não quero me envolver com nada disso. Tem jovem para tudo, tem aqueles que se envolvem bastante, tem aqueles que não querem se envolver com nada, deixar a coisa como está. No entanto, toda vez que alguém diz que não se interessa pela política, de fato está se desinteressando da própria vida, porque não há setor que por ela não seja afetado. A política ela afeta todos os setores, desde a roupa que você compra, veste, até a profissão que você terá ou não condições de escolher. Então tudo isso a política afeta. No entanto, não se interessar por política significa, olha só, não se interessar por política significa dar licença para os que se sentem mais fortes fazerem o que bem entendem. Se eu não me interesso por política, aqueles que estão no poder, como a gente disse, vão fazer gato e sapato que a gente não vai estar nem aí. Agora, se a gente se interessar por política, não, eles vão saber que, aqui as pessoas discutem política, se interessam por política, então, se a gente fizer coisa errada, eles não vão gostar e vão vir para cima da gente. Agora, se eles não se interessam por política, se a população não está nem aí, a gente faz o que bem entende, inventa uma desculpa e fica tudo bem. Então, a coisa não pode ser assim. Você, jovem estudante, você tem que se interessar sim por política, para que você possa ter voz, para que você possa ser ouvido. Entender melhor política é também um assunto de ensino religioso. Vamos voltar ao texto para dar seguimento. Por isso se diz que não há neutralidade possível. Quem resolve não participar, não saber das coisas, não tomar posição nenhuma
está se colocando, querendo ou não, a favor de deixar tudo como está. Ou seja, não estou nem aí, então a coisa vai permanecer dessa forma e pronto. Política não é só o que acontece nos altos escalões do governo, não é só o que acontece ali na Câmara da Prefeitura, lá no Senado ou na Câmara dos Deputados. A política não acontece só ali, a política acontece em tudo. O filósofo Aristóteles, que eu já disse, lá do século V a.C., ele diz: o homem é um animal político, porque pelo simples fato de vivermos em uma sociedade, faz com que nós sejamos seres políticos, porque a política afeta todos os setores da nossa sociedade. Então, isso significa que a política está presente em todas as relações humanas. Basta que se coloquem duas pessoas juntas para que se estabeleça uma relação política, isto é, para que se tenha que pensar como vai funcionar a questão do poder. Um exemplo claro disso: eu peço para vocês se dividirem em grupos que vocês vão trabalhar, vou distribuir um tema para vocês pesquisarem. Sempre no grupo vai ter o cabeça, aquele que é o cabeça do grupo, aquele que, vamos fazer assim, 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 os outros vão concordar. Então é como se eu dissesse, esse cabeça vai ser o representante do grupo, ou seja, se fosse num cenário político, vai ser aquele que vai falar pelo grupo, o representante do grupo. Então, no dia da apresentação, alguém vai apresentar, vocês vão escolher alguém que vai apresentar. Então, quando ele representa o grupo, é que nem na política, escolhemos um governante, escolhemos os políticos que vão nos representar. Eles terão a nossa fala, terão a nossa voz. Tudo aquilo que ele fizer é como se nós estivéssemos concordando com ele. Então, por isso que a gente tem que saber quem serão os nossos representantes. A gente tem que ter consciência de que aquele que nos representa, ele fala por nós, ele decide por nós. Eu estou dando uma carta branca para que ele me represente. Agora, se ele não está me representando, eu tenho que... peraí, a coisa não é dessa forma. Isso acontece muitas vezes no trabalho de sala de aula. Alguém vai comandar o grupo. Vai dizer, vamos trabalhar assim, 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 fulano de tal, tu pesquisa isso, fulano de tal, tu pesquisa aquilo. Vai ter alguém que vai fazer esse papel. É como se na política, voltado para a política é isso, alguém que vai representar o grupo. Vamos continuar na leitura para analisar mais alguns fatos. Então, essa pessoa vai ter a questão do poder. Quando duas ou mais pessoas se reúnem, uma vai mandar mais do que os outros, vai direcionar. Aquela pessoa vai verificar de que jeito vão ser tomadas as decisões que afetam os dois ou mais, ou o grupo. Como um vai lidar com o outro para conseguir o que quer. Ou seja, se dois querem pesquisar o mesmo tema, alguém vai ter que decidir. Um vai ficar com um tema e outro vai ficar com o outro. Então, tudo isso envolve questões políticas. Perguntas desse tipo, eles podem ser feitos a respeito das relações que se estabelecem entre um casal de namorados, sempre vai ter aquele que manda e aquele que obedece. Na família, a mesma coisa, os pais mandam e os filhos obedecem, ou não. Entre professor e aluno também vai ter aquele que pede o respeito e que será respeitado. Da mesma forma que o professor quer ser respeitado, os alunos respeitam os professores e os professores respeitam seus alunos. No grupo de amigos também, entre patrão e empregado, a mesma coisa. Entre um comerciante e seus fregueses, até num grupo de crianças que estejam combinando uma brincadeira, vai ter alguém que vai dizer, vamos brincar de tal coisa. E os outros, ou então, não, eu não quero brincar disso, vamos brincar daquilo. Uma hora vai ter que chegar a alguma conclusão.
Pessoal, tudo isso é questão política. Tudo isso envolve questão de poder. Alguém que vai direcionar, vamos fazer isso, e as pessoas vão concordar sim ou não. Se eu concordar sim, eu estou dizendo, eu concordo contigo, vamos fazer isso. Se eu não concordo, eu tenho que dar um direcionamento. Eu não estou concordando com isso, mas acho melhor a gente transitar por essa via aqui. Isso que tu está falando não tem nada a ver com o que a gente quer. Vamos pensar uma outra forma mais clara para tentar melhorar a nossa situação. Aqui no bairro onde eu moro, na cidade onde eu moro. Então, tudo isso são questões políticas. Na escola, vamos melhorar a escola. Recebemos uma verba, então o diretor reúne professores, alunos, recebemos uma verba do governo para melhorar a nossa escola. O que é que precisa ser melhorado? Então, vamos fazer uma pesquisa, eu quero que vocês também respondam. O que vocês acham que precisa ser melhorado? Aí alguém vai dizer, a biblioteca precisa de mais livros, a sala de informática precisa de computadores novos, a sala de pesquisa científica precisa ser renovada. Então, tudo isso são questões políticas da qual devemos participar sim. Vamos voltar para o texto e ver com mais clareza outras situações. Como eu já falei, tudo isso é em sentido amplo política. Tudo o que diz respeito à felicidade humana é assunto religioso, porque faz parte do plano de Deus a realização das nossas profundas e autênticas aspirações. E isso nem é novidade de igreja moderninha, ou seja, esses conceitos sobre a felicidade humana, que é um assunto religioso, faz parte dos planos de Deus, não é de agora, é de há muito tempo atrás. Olha só, a situação política do povo de Deus é assunto constante na Bíblia. Olha só, aquilo que eu falei lá no início, a situação política do povo de Deus é assunto constante que está presente na Bíblia. Os profetas vivem denunciando o mau uso do poder, que causa prejuízo ao povo. Veja o que alguns desses profetas, disseram sobre o abuso do poder, a corrupção e o hábito de enganar o povo. Lá em Isaías temos o seguinte, capítulo 1, versículo 23. Desde o menor até o maior de todos eles são gananciosos. Todos são ávidos por subornos e correm atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão, a causa da viúva não os atinge. Então Isaías já está falando daquelas pessoas que estão no poder, que são gananciosas, que usam da trapaça para conquistarem somente aquilo que querem, mas não fazem a justiça. Já em Jeremias capítulo 6, versículo 14 e 15, temos o seguinte: eles cuidam da ferida do meu povo superficialmente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Eles deviam envergonhar-se, porque praticaram coisas abomináveis, mas eles não se envergonham, eles nem sabem o que é sentir vergonha. Temos o seguinte, basta, príncipes de Israel, afastai-vos da extorsão e da exploração, praticai o direito e a justiça que vós não praticais, parai com as violências praticadas contra o meu povo. Então aqui já temos uma outra orientação de pessoas que estão no poder, que usam o poder em seu próprio benefício. Os seus chefes são como lobos
que despedaçam a presa, derramando sangue e destruindo vidas, a fim de obterem lucro. O povo da terra exerce a extorsão e pratica o roubo. Ele oprime o pobre e o indigente, sujeita o estrangeiro à extorsão contra o seu direito. Mas a Bíblia não faz só críticas aos maus serviços prestados ao povo. Ela ensina a rezar para que os dirigentes possam cumprir bem sua missão. Ó Deus, confia teu julgamento ao rei e a tua justiça ao filho do rei, que ele governe teu povo com justiça e os teus pobres conforme o direito, que os montes tragam a paz e as colinas a justiça, que ele defenda o pobre, que ele defenda os pobres do povo, salve os filhos indigentes e esmaguem os seus opressores. Salmo 72, versículo 1 e 4. E olha só, em Mateus, capítulo 20, 25 a 27, Jesus indica como deve ser usado o poder. Vocês sabem que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Olha só, vocês sabem que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vocês não deve ser assim. Essas são as orientações de Jesus. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vocês, seja aquele que serve, e o que quiser ser o primeiro dentre vocês, seja servo de todos, ou seja, servir. Aqui temos as orientações que Jesus faz. Pessoal, então, como eu falei lá no início, a política, ela tem uma profunda relação com a religião, porque é a política que vai direcionar os governados. Na época de Jesus, como a gente acabou de ver, ou muito antes dele ter vindo à Terra, já haviam pessoas que governavam as cidades naquela época, mas que as cidades eram governadas conforme os seus princípios e não conforme a justiça que era estabelecida ali nas Sagradas Escrituras, que já orientava como deveriam ser os governantes. Mas os governantes não faziam, eles faziam um mau uso do poder, eles utilizavam o poder para seu próprio benefício, e que não deve ser assim. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que trabalhamos questões sobre política, e olha só, como vocês sabem, a gente sempre prepara uma atividade para vocês daquilo que foi trabalhado durante a aula. E eu espero que vocês tenham uma boa atividade e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.